Boa noite, irmãos. Hoje eu não vou conduzir vocês pela estrada com Davi. Quando nós temos orado nesses 30 dias pelos cristãos presos, me chamou a atenção uma citação do 14º dia, que fala assim: no final de dezembro de 2019, o pastor Wang Yi foi condenado a 9 anos de prisão na China. Ele foi preso um ano antes, juntamente com outras 100 pessoas na igreja secreta que liderava. O pastor Wang Yi foi acusado de subversão do poder estatal e de fazer operações de negócios ilegais. Por esse motivo foi preso. Teve os direitos políticos destituídos e $7.200 apreendidos. Em uma carta às autoridades escrita 15 meses antes da sentença, o pastor reconheceu a desobediência às ordens do governo chinês quando fossem contrárias aos ensinamentos bíblicos. Ele legitimou as autoridades chinesas como permitidas por Deus e também declarou seu propósito de vida de trabalhar para propagar o evangelho. À primeira vista, parece que há uma incoerência desse pastor, porque ele reconheceu que ele foi desobediente, ele legitimou as autoridades chinesas, reconheceu como autoridade constituída por Deus e declarou que o seu propósito era continuar trabalhando para propagar o evangelho, ou seja, continuar desobedecendo. Esse testemunho do pastor Wang chama a nossa atenção para um importante entendimento sobre a nossa relação com o Estado e a questão da obediência e da submissão. É importante que você entenda isso, porque a tendência mundial, não só no Brasil, a tendência mundial é um Estado cada vez mais controlador, pregando a igualdade e a liberdade. O Estado interfere cada vez mais na vida privada, alegando que toda decisão individual tem um impacto sobre todo o Estado. Ele tende a controlar tudo e controlar todos. Se temos dois exemplos do que acontece no Brasil. Primeiro exemplo, o ensino doméstico. Uma família no Brasil não pode educar seus filhos à parte do sistema regido pelo Estado. Se um filho não está matriculado na instituição oficial de ensino, os pais podem ser punidos. Mesmo que os pais sejam educadores, cumpram o currículo, é preciso que o filho esteja numa instituição controlada pelo Estado. Segundo exemplo, a questão de gênero. Eu, Paulo, não posso dizer o que creio sobre a homossexualidade. Eu corro o risco de ser punido. E quem condena a minha posição não corre esse risco. Ou seja, é uma igualdade assim, igualdade desde que todo mundo pense o que os outros querem, né? Eu corro o risco de ser punido se eu falo, mas quem discorda de mim não corre o risco de ser punido. Então, para pretensamente manter a igualdade, o Estado interfere na minha liberdade. Podemos pensar em outros países que interferem muito mais. Há países que interferem na questão de geração de filho, dizendo quantos filhos você pode ter ou quantos filhos você não pode ter, né? Ou então que interfere na crença religiosa, de modo que você pode ser punido se você tem uma crença não autorizada. Por causa desta, o que causa essa situação é a fome de poder que a humanidade tem desde que se afastou de Deus no Éden. O que aconteceu no Éden foi uma declaração de independência. Na Torre de Babel houve uma manifestação de arrogância. Não, nós queremos construir uma torre que toque os céus, queremos ficar todos aqui, né? E nós vamos fazer o nosso nome famoso na terra. Desde lá, o homem quer dominar sobre os outros, tomar o lugar de Deus, usar o mundo em benefício próprio e não como administradores dos bens de Deus. Sempre houve
uma tentativa de estabelecer o Império Mundial. Quando você vê Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma, o objetivo era crescer cada vez mais e, se possível, dominar o mundo todo. Ó, não pense que isso é uma coisa de um passado distante. Veja o caso da Inglaterra. O que eu vou ler agora, eu peguei na internet, na Wikipédia. Então não é coisa que eu estou dizendo. Fala assim, ó. O Império Britânico foi o maior império em extensão de terras descontínuas do mundo. Era um império composto por domínios, colônias, protetorados, mandatos e territórios governados ou administrados pelo Reino Unido. Originou-se com as colônias ultramarinas e entrepostos estabelecidos pela Inglaterra no final do século XVI e início do século XVII. No seu auge, foi o maior império da história e por mais de um século foi a principal potência mundial. Em 1920, o Império Britânico dominava cerca de 458 milhões de pessoas, ou seja, um quarto da população do mundo na época, e abrangeu quase 24% da área total da Terra. Nós estamos falando de 100 anos atrás. 1920, estamos em 2021. Então, há 100 anos atrás, havia um império que dominava um quarto dos habitantes e um quarto do território da Terra. E se as coisas não fossem diferentes, a tendência seria querer aumentar mais e querer dominar cada vez mais. Mesmo hoje, há em curso um projeto de governo mundial, já não pensado por um país. Esse projeto de governo mundial é pensado por uma aristocracia mundial que quer manter os seus direitos, a sua hegemonia econômica, né? Então são as pessoas que têm maior capital, empresas, empresários e pessoas, e elas querem manter aquilo que é delas, e elas querem então um governo que possa manter, garantir e controlar aquilo que é delas. Em seus planos desse governo mundial, consta controlar o número de filhos nos países pobres para não colocar em risco o seu acesso dessa aristocracia aos recursos naturais. Todo mundo percebe que a humanidade tem aumentado, 7 bilhões de pessoas, os recursos naturais eles têm os seus limites, e aí aquele mais poderoso diz, eu quero garantir que o meu povo, que o meu país, né, o meu primeiro mundo possa continuar sendo o primeiro mundo. E para isso a gente não pode permitir que os pobres continuem crescendo descontroladamente, senão chega uma hora que eles vão ter que dividir o bolo com a gente. E a gente não quer dividir esse bolo. Há o interesse de fragilizar os laços familiares para facilitar o domínio. E nessa onda estão questões como aborto, homossexualidade, eutanásia, né? Talvez você pense que a luta por essas questões, né, tem a ver com classes que os gays, por exemplo, ou mães solteiras que querem abortar. Na verdade, não. Na verdade, existe por trás disso tudo um discurso, uma fala, uma formação de opinião, para que com isso famílias sejam fragilizadas e com isso haja um domínio mais facilitado. Um domínio mais facilitado. E há também interesse de estabelecer uma religiosidade igualitária, onde todos respeitam todos. O que significa não pregar para outros, não tentar converter outros, ou não defender dogmas. Porque se cada um tem a sua verdade, não existe um dogma. Cada um crê naquilo que quer. Inclusive nessa esteira, há uma ênfase de resgatar as religiões ancestrais, né? As religiões dos indígenas, as religiões de outros povos, e com isso tentando colocar um freio em, por exemplo, o cristianismo, que tem dogmas, que tem uma maneira de encarar família muito forte, né? Ou outras visões também. Agora, em meio a esse cenário,
Você precisa distinguir claramente submissão de obediência. Obediência é fazer o que o outro manda. Obediência é um ato, é algo que se faz ou deixa de fazer. Submissão é reconhecer a posição do outro. É uma atitude, é uma postura diante do outro. Então vamos pensar em dois exemplos do livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Eles são submissos a Nabucodonosor como imperador babilônico, certo? Mas eles não obedecem à ordem de se curvar diante da estátua. Então eles são submissos porque eles reconhecem a posição, mas eles não são obedientes porque eles não fazem aquilo que o outro manda. Pense no caso de Daniel, né? Daniel, ele foi proibido de orar. Ele continuou orando. Ele reconheceu que o imperador, a posição que ele tinha, mas ele não foi obediente ao imperador. E aí como é que a gente pode dizer que ele reconheceu? Ele reconheceu a posição do outro, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abdênego, que ele se sujeitou ao castigo. Então ele disse, você é o governante, e você está dizendo que ou eu faço ou eu sou castigado. Então eu estou escolhendo, eu serei castigado. Não vou obedecer a ordem de fazer assim. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo, né? O próprio Pedro, quando o Sinédrio manda ele parar de falar, ele diz, julgai vós, se é justo obedecer aos homens e não a Deus. Esta foi a situação do pastor Wang. Ele reconheceu a desobediência às ordens do governo chinês quando fossem contrários aos ensinamentos bíblicos. Ele reconheceu, olha, se o que vocês mandam é contrário, eu vou desobedecer. Ele legitimou as autoridades chinesas como sendo permitidas por Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 13 isso, né? A autoridade permitida por Deus. E ele declarou o seu propósito de trabalhar para propagar o evangelho, mesmo que isso incorresse em castigo. E você? Você está pronto a desobedecer o governo quando houver frontal discordância com as ordens de Deus? Há cristãos que citam Romanos 13:1 para justificar a sua acomodação. Romanos 13:1 diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A exortação aos irmãos de Roma é que eles não se rebelassem contra a autoridade, que eles lhe dessem a honra devida. Mas não há aqui uma exortação para que eles obedecessem toda e qualquer ordem. Então, quando um irmão, um cristão em Roma, reconhecia o governo e dava honra ao governo, né, como governo, mas quando este governo entrava em choque com aquilo que Deus tinha dito, então a pessoa desobedecia, né? Desobedecia. Houve muitos que aceitaram morrer por causa de uma frase, só Jesus é Senhor. Enquanto os agentes do império queriam que eles dissessem, César é Senhor. César é Senhor. Aí eles diziam, não, só Jesus é Senhor. É nesse contexto que em Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esse confessar com a boca não era uma frase dita como nós aqui no Brasil podemos dizer, Jesus é Senhor, Senhor Jesus, louvado seja Senhor Jesus. Não, ali era uma declaração de lealdade. Olha, diga que César é Senhor. Não, César não é Senhor. Jesus é Senhor. Olha, você vai ser punido por causa disso. Jesus é Senhor. Olha, você pode ser jogado aos leões. Jesus é Senhor. Então havia ali uma desobediência, ainda que reconhecessem o imperador, mas havia uma desobediência
e uma absoluta sujeição e obediência àquilo que Deus fala. Nós precisamos refletir sobre isso, porque cada vez mais o Estado quererá ser Deus sobre nós. Há 3 personagens do livro do Apocalipse: a besta, o falso profeta e o dragão. A besta é um poder que domina. O falso profeta é o braço religioso que ajuda esse poder. E o dragão é a antiga serpente, Satanás. Então, o livro do Apocalipse, ele sinaliza isso: um poder que domina, um braço religioso desse poder que domina, e a serpente, Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, o principal inimigo de Deus, ali fazendo o seu projeto, fazendo o seu plano. Lembre-se, sujeitar-se sempre, obedecer somente quando as regras não ferirem as regras divinas. Você está pronto para esse posicionamento?